Boa tarde. No Unesp Notícias de hoje, a gente conversa ao vivo com o professor da Unesp, Jefferson Goulart, sobre a participação da população nas eleições. Você sabe quais cargos vão ser eleitos no dia 5 de outubro? A gente explica a função de cada um deles. E mais... Vereadores discutem a proposta da Prefeitura para cortar gastos. O secretário de Administração propôs medidas que atingem diretamente os servidores municipais, entre elas a redução de horas extras, a suspensão do pagamento de licença-prêmio e a extinção de cargos comissionados. A arrecadação do município está caindo e os vereadores cobram da Prefeitura medidas de contenção de gastos. Na sessão da Câmara desta semana, eles debateram algumas propostas apresentadas pelo Executivo. Os vereadores da Comissão de Economia e Finanças da Câmara fizeram uma reunião na semana passada com o secretário de Administração, Richard Vendramini. O objetivo era definir ações para reduzir os gastos do município. O alerta veio depois da queda de arrecadação neste ano, principalmente do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O secretário de Administração propôs medidas que atingem diretamente os servidores municipais, entre elas a redução de horas extras, a suspensão do pagamento de licença-prêmio e a extinção de cargos comissionados. Em um ano, seriam economizados 8 milhões de reais, mas para a vereadora Thelma Gobi, presidente da comissão, a proposta é muito restritiva e ações mais amplas de contenção de gastos deveriam ser estudadas. Eu esperava que ele tivesse feito uma análise maior, sei que talvez o tempo tenha sido curto, mas esperava mesmo uma análise maior, melhor, onde ele apontasse aonde poderia evitar gastos e não corte de investimentos. O presidente da casa, Sandro Bussola, acredita que uma forma de recompor as finanças seria cobrar as dívidas dos contribuintes. Na visão dele, a prefeitura deveria propor um programa de refinanciamento fiscal. Esse vereador defenda que o prefeito municipal faça um diagnóstico de hoje até dezembro de todos aqueles devedores de IPTU do município e mais os devedores de ISS também, para que a partir de janeiro aplique um refis para que faça com que esses inadimplentes venham honrar os seus compromissos e fazer com que o município comece a arrecadar a partir de 2015. Já Roque Ferreira, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, concorda que o Executivo precisa fazer a cobrança, principalmente dos devedores de IPTU, mas é contra o refinanciamento. A maioria da população da cidade de Bauru, ela paga os seus impostos e paga corretamente. Portanto, nesse momento, fazer um refis para privilegiar os grandes devedores, na minha opinião, seria um tapa na cara da maioria da cidade de Bauru que paga os seus impostos corretamente e não acaba recebendo aquilo que deveria receber por essa sua idade, por essa honestidade no cumprimento das suas obrigações. Na parte dedicada às votações, os vereadores adiaram por 5 sessões o projeto de lei da Prefeitura que cria 8 cargos de coordenador de modalidade esportiva. Pelo texto, esses cargos seriam comissionados, mas Thelma Gobi e Fábio Manfrinato querem a abertura de concurso público. Por causa da redução de custos cobrada pelos próprios vereadores, a matéria acabou adiada. A pauta tinha apenas mais 2 projetos, doando áreas a empresas no Distrito Industrial 4. Eles foram aprovados. O poder público não pode se envolver em campanhas eleitorais. Ele não pode, então, patrocinar qualquer movimento de campanha eleitoral. Pode haver inaugurações de obras públicas. Isso não há problema algum, a legislação permite. O que não é permitido é que os candidatos participem dessas inaugurações. A mesma coisa com showmícios, etc., desde que haja conotação política. O candidato não pode participar. Importante destacar que candidatos que estão em cargos de poder executivo são obrigados a se licenciar do cargo, diferentemente do que acontece com o poder legislativo, que são os vereadores. Então, o prefeito tem que se licenciar, vereador não é necessário. A mesma coisa deputado, o presidente da República, o governador. Por qual motivo?
Porque como eles são chefes de poder e estão no comando da máquina pública, eles têm que se licenciar justamente para não darem rumos de governo em direcionamento à sua campanha. Hoje de manhã, o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, esteve em Bauru para apresentar alterações na Lei do Simples. É um regime tributário diferenciado que favorece empresas de pequeno porte. As mudanças entram em vigor em janeiro do ano que vem. Participaram do evento prefeitos da região e dirigentes do Sebrae. De acordo com o ministro, com as novas regras, a única condição para entrar no Simples será ter faturamento anual máximo de R$ 3.600.000. Com a mudança, estima-se que mais de 450 mil empresas sejam beneficiadas. O estado de São Paulo é responsável por 35% das micro e pequenas empresas do país. O Sebrae lançou uma cartilha para explicar as alterações, que está disponível na internet. Para acessar a cartilha do Sebrae com mais informações sobre as mudanças na Lei do Simples, o endereço é unesp.tv/cartilha Sebrae. Também hoje pela manhã, um acidente na Avenida Duque de Caxias provocou confusão no trânsito. Por volta das 8 horas da manhã, uma moto bateu atrás de um carro na Avenida Duque de Caxias, no viaduto sobre a Avenida Nações Unidas. Policiais militares interditaram uma das pistas para retirar o veículo. O trânsito, intenso nesse horário, ficou prejudicado por quase 20 minutos. O motociclista foi socorrido com ferimentos leves. A gente vê agora como fica o tempo nos próximos dias. Tem previsão de chuva para amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. Tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Na tarde de amanhã, áreas de instabilidade se aproximam e devem trazer pancadas de chuvas a praticamente todas as regiões. As chuvas devem durar até o fim de semana. Bauru pode ter chuvas a partir da tarde desta quarta-feira. Agora, a umidade do ar é de 46%. Os ventos sopram a apenas 2 km por hora. A variação térmica foi grande hoje. A temperatura foi de 13 a 31 graus. Amanhã a mínima prevista é de 20 e a máxima 33 graus. Depois do intervalo, o assunto são as eleições deste ano. A gente mostra quais cargos estão em jogo e o que você pode cobrar de cada um. Voltamos já já. Nós perguntamos nos últimos dias em nossa enquete o que você leva em conta na hora de escolher em quem votar para deputado. A maioria dos que responderam, 65%, afirmaram que são as propostas do candidato. Na sequência, ficou a opção proximidade com a cidade onde vive, com 13%. A personalidade do candidato e o alinhamento com o partido ou as coligações empataram no terceiro lugar. A opção experiência política do candidato foi a menos votada. E as dúvidas não são só na hora de decidir o que levar em conta para votar. Há 12 dias das eleições, tem gente que ainda não sabe nem o número de cargos que vão ser decididos no dia 5 de outubro. Ou ainda, como são eleitos deputados e senadores? Voto proporcional, voto direto? A gente mostra agora, então, quais são esses cargos, o que eles fazem e como são eleitos. Neste ano, 142 milhões de brasileiros vão às urnas em todo o país. Só em Bauru são 258 mil eleitores, mas a menos de um mês das votações ainda sobram dúvidas. As eleições desse ano, o senhor sabe quantos cargos estão em disputa? 4, 6. Pode cobrar a atuação desses governantes depois? Cobrar pode, agora como é difícil. No caso de um senador, você sabe quanto tempo é de mandato, o que faz um senador? São 4 anos. Acho que há um desinteresse muito grande hoje em dia pelo processo político-eleitoral. Costumeiramente se coloca na imprensa, na mídia, escândalos de corrupção envolvendo políticos e eu entendo que a sociedade, o cidadão acaba desacreditando nesse processo e isso reverbera e repercute até no processo eleitoral. Neste ano, são 5 cargos a serem decididos, de funções diferentes. Na urna, o eleitor vai definir 2 nomes para o Executivo e 3 representantes para o Legislativo.
No Executivo, os eleitores vão escolher um governador e um presidente da República. O presidente é a autoridade máxima no Brasil, tem mandato de 4 anos, administra o orçamento da União, propõe leis e decretos federais, escolhe os ministros, define as políticas públicas e representa o país nas relações internacionais. O salário oficial é de R$ 19.818. O governador tem atribuições semelhantes, mas dentro de seu estado. Também sanciona leis, propõe decretos, faz a gestão do orçamento estadual e define secretários para as pastas da administração. Tem mandato de 4 anos e o salário oficial varia de R$ 9.600 a R$ 26.700. No caso dos cargos executivos, vence quem tiver maior número de votos. Se no primeiro turno um candidato tiver mais da metade dos votos, a eleição já está decidida. Caso contrário, os 2 mais bem votados vão para o segundo turno. Para os cargos legislativos, os eleitores vão decidir 3 nomes. O deputado federal tem mandato de 4 anos e representa o seu estado na Câmara Federal. As principais funções são legislar e fiscalizar os gastos públicos na esfera nacional. O salário oficial é de R$ 26.700, mais benefícios. O deputado estadual atua na Assembleia Legislativa. As funções equivalem a de um deputado federal, mas com aplicação no estado. Seu salário pode atingir até 75% o valor de um deputado federal. Já os senadores têm mandatos de 8 anos no Senado Federal. Têm funções legislativas e fiscalizadoras. O salário é de R$ 26.000, mais benefícios. As 1.059 vagas para deputados estaduais no país e as 513 vagas para deputados federais são definidas de forma proporcional com base no coeficiente eleitoral e no coeficiente partidário. Neste exemplo, vamos supor uma Assembleia Legislativa com 100 cadeiras em um estado que tenha 10 milhões de votos válidos. Nesse caso, dividindo-se o número de eleitores pelo número de votos, obtém-se o coeficiente eleitoral de 100 mil. Em seguida, divide-se o total de votos que cada partido teve por esse coeficiente, o que determina o número de cadeiras que cada legenda terá no plenário. Esse é o coeficiente partidário. Vamos supor que o partido A tenha recebido 500 mil votos na soma de todos os seus candidatos. Pela regra, ele terá direito a 5 vagas. Se o partido B teve 300 mil votos válidos, serão mais 3 cadeiras na Assembleia. Os candidatos mais votados de cada partido é que vão ocupar as vagas conquistadas pela legenda. Os únicos cargos legislativos decididos por voto direto são as 81 vagas para senador. Com tanta gente de olho em uma fatia do poder, é bom o eleitor se informar para decidir com consciência quem ele quer no comando do país nos próximos anos. É a decisão da tua vida da frente. Você escolher um deputado corrupto, ele vai roubar, e se tu é honesto, não vai roubar. Tem que ver bem quem você vai votar antes. Não importando o partido. Todos têm ruim e todos têm bom. Precisamos conhecer pessoalmente os nossos candidatos, né? Precisamos estar em contato com eles, cobrando e vendo. O bom político é aquele que tem atrás eleitores que estão presentes, né? Hoje todo mundo aí tem acesso, a grande maioria da população tem acesso à internet e tanto o site dos tribunais regionais eleitorais quanto do Tribunal Superior Eleitoral, eles são bem didáticos, né? Então acho que precisa prestar um pouco mais atenção para isso e exercer o seu direito de cidadão, né? De ter o conhecimento sobre o processo e exercê-lo de forma correta. No caso do salário do presidente da República, que você viu aí na reportagem, o valor de R$ 19.818 é o líquido, com descontos de imposto de renda e da Previdência Social. O rendimento bruto é de R$ 26.723,13, mesmo valor pago a senadores e deputados federais. O Tribunal Superior Eleitoral, ele realiza todos os procedimentos legais em relação à segurança e ao auditamento desses dados, junto ao Ministério Público, candidatos e partidos. Após todas as audiências
para conferir e para comprovar a veracidade de todos os dados que estão sendo inseridos, esses dados são criptografados, enviados para as zonas eleitorais e desse modo que são instaladas nas urnas eletrônicas. Depois disso, há a lacração de todas as urnas, deixando elas prontas para irem para a sessão. A gente continua a falar sobre eleições com o professor da Unesp, Jefferson Goulart. Tem dúvidas sobre o processo eleitoral? Mande para a gente pela internet ou por telefone. Voltamos num instante só. Voltamos a falar sobre eleições. Recebemos o professor da Unesp, Jefferson Goulart, doutor em ciência política. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Boa tarde, é um prazer. Professor, nós vimos aí na reportagem que as pessoas têm até dúvidas de quais cargos vão ser votados, né, na eleição agora, no dia 5 de outubro. Eu tenho 2 dados que eu queria que você comentasse. Um deles é uma pesquisa do próprio TSE, que mostrou na última eleição, que elegeu esses cargos de deputado, senador, que um mês depois as pessoas já não se lembravam de quem eram os candidatos que elas tinham votado. E um dado mais recente do IBOPE, já sobre essa eleição, foi divulgado há menos de 3 semanas das eleições, mostra que em torno de 10% só dos eleitores já definiram o voto em deputado e em senador. Eles são, na sua visão, Jefferson, um indicativo de quê? Desse distanciamento do brasileiro da política? O que eles querem dizer, esses dados? Eu acho que eles refletem, antes de mais nada, o tipo de organização institucional que nós temos nas relações de poder, nos processos decisórios no Brasil e como eles são tratados pela mídia, replicados, mostrados à população. O que eu quero chamar a atenção? De maneira geral, há uma cobertura e uma atenção muito maior aos cargos do Executivo. Isso reflete, em primeiro lugar, o desequilíbrio que existe de prerrogativas, de competências, de poder entre o Executivo e o Legislativo. Nós lançamos a nossa atenção em maior proporção a um presidente, a um governador, a um prefeito, porque eles têm uma capacidade de definir políticas públicas que interferem no cotidiano do cidadão com uma força muito superior à capacidade legislativa que tem uma Câmara Federal, uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Municipal. Essa distorção, ela se reproduz da cobertura eleitoral, da mídia e, sobretudo, da forma como ela é veiculada pela própria propaganda eleitoral. Nós temos um tempo naturalmente maior aos postos do Executivo, eles ganham um destaque, têm maior visibilidade e a opinião pública, o eleitorado de maneira geral, vai formando uma opinião sobre o seu voto com mais antecedência, porque acompanha mais intensamente e porque recebe mais informações. Note, no caso de São Paulo, nós temos 70 cadeiras para deputado federal. No entanto, nós temos uma infinidade de candidatos que embaralha o processo de comunicação entre esses postulantes e o eleitorado, razão pela qual, em larga medida, há uma confusão do eleitor ao receber e processar essas informações até fazer a sua escolha. Então, essa tendência a escolher os cargos ao legislativo mais proximamente da eleição tem sido uma tônica da política brasileira nos últimos anos. Isso dificulta muito também, não é, professor, acompanhar depois esse candidato no qual você votou. E falando sobre essa questão da proximidade do eleitor, como ele pode cobrar desses candidatos, um instrumento importante já adotado nas últimas eleições de 2012, que até antecede, né, o processo eleitoral, é a lei da ficha limpa. Ela já entrou em vigor na última eleição e ela barrou 1.300 candidatos. Nesta disputa são 240 candidatos barrados e a gente viu algumas situações, no mínimo, curiosas, não é, professor? Candidatos a governo de estado, pelo menos 3, como eles estavam barrados pela lei da ficha limpa, colocaram as esposas, as mulheres, no lugar deles para disputar, né? Perto desse prazo que eles poderiam trocar. Então, apesar dessas brechas, professor, que a lei da ficha limpa apresenta, qual que é a sua avaliação? Ela tem se mostrado um instrumento importante e decisivo, que contribui de forma decisiva com o processo eleitoral?
No essencial, o que a chamada lei da ficha limpa propõe é que quando haja uma situação em que um postulante a um cargo público já foi condenado em 3 instâncias, ele seja impedido de disputar uma eleição. No geral, essa é uma proposição que visa impedir que candidatos que já tenham sido objeto de um julgamento não possam concorrer. O espírito da lei é correto, mas ela em si é insuficiente para resolver os problemas do controle sobre o exercício do poder. Ela não dá conta. Isso não significa que outros instrumentos não possam ser criados. Ela ajuda no sentido de impedir que políticos que já tenham sido condenados continuem se submetendo ao crivo do voto popular. Mas é muito curioso observar que em alguns desses casos que você mencionou, embora não tenha nomeado, os candidatos lideravam as pesquisas. Ou seja, há um descompasso entre o que é a restrição jurídica, a restrição legal e a manifestação soberana do eleitorado. O caso mais notório disso é o do Distrito Federal. E, professor, agora mudando um pouquinho de assunto, em relação às manifestações do ano passado, elas trouxeram um indicativo importante de uma certa crise de falta de representatividade da população. E, de alguma forma, elas suscitaram uma discussão da necessidade de uma reforma política. A presidente tentou se apropriar de alguma forma e propor mudanças, mas nada foi feito efetivamente que alterasse as regras para essas eleições. Na sua visão, das propostas dos candidatos, principalmente a presidência da República, eles estão contemplando de alguma forma essa questão da reforma política? De maneira geral, eu diria que muito pouco. E isso reflete também, em boa medida, a incapacidade que as manifestações de junho de 2013 tiveram em tornar permanentes algumas das questões que foram colocadas naquele momento. Isso se deve, em grande medida, ao fato de que foram manifestações fragmentárias que não conseguiram se institucionalizar em organizações representativas da sociedade. Pelo contrário, um dos paradoxos, ou uma das principais contradições daquelas expressões, era a negação da própria política e dos partidos. Os partidos é que organizam uma democracia. Quando os partidos são repelidos como agentes porta-vozes dos diferentes interesses da sociedade, nós criamos uma situação absolutamente esquizofrênica. Não há possibilidade alguma de se consolidar um sistema democrático sem partidos. Isso não significa que os atuais partidos desempenham satisfatoriamente esse papel. Nesse sentido, algumas mudanças no sentido de aproximar o eleitor do eleito, de criar instrumentos de controle sobre os governantes e, de certa forma, democratizar o acesso à política, não foram levados adiante. Uma pergunta básica, elementar: quem é que cobra as demandas que foram apresentadas nas manifestações, nas jornadas de junho de 2013? O movimento ligado ao transporte público da tarifa zero em São Paulo? Vejam, os sindicatos, os partidos, as organizações populares estavam ausentes daquelas manifestações. Isso torna muito difícil que elas permaneçam suficientemente fortes, pressionando o sistema político. Razão pela qual a disputa que se verifica nesse ano, essa agenda, se não desapareceu, ela aparece muitas vezes de forma diluída e fraca. Tá certo, professor. Muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço. E uma última informação, o DAE acabou de informar que a partir de amanhã será suspenso o rodízio de água em Bauru. Hoje, terça-feira, o racionamento ainda continua valendo, mas a partir desta quarta-feira, todos os bairros das regiões da Vila Falcão, da Bela Vista, do Centro e da Zona Sul voltarão a ter água nas torneiras. Com o racionamento e a chuva do fim de semana, o rio Batária, que abastece esses bairros, alcançou o volume de 2,30 metros. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!